Olá pessoal, meu nome é Adriano e sejam muito bem-vindos ao Efeito Colateral. O entrevistado de hoje é um soteropolitano formado em comunicação social com ênfase em cinema. É editor profissional, educador e escreve nas horas vagas. Não tem WhatsApp e seu plano é conseguir viver somente da arte nos próximos anos. Já foi agraciado com o prêmio Jovem Autor Inédito do selo João Ubaldo Ribeiro e o prêmio Braskem de Teatro. Anseia ser uma voz positiva na internet. Seu nome? Ian Fraser, do canal Teclado Disléxico. Seja muito bem-vindo, Ian. Tudo bem? Obrigado, Adriano. Obrigado. Foi tudo ótimo com você. Tudo ótimo também. Seu nome é Fraser mesmo ou esse é nome artístico ou você é parente do Brendan Fraser? Não, meu nome de verdade é o nome de família. Minha família meus antepassados por lado do meu avô vieram da Escócia. E o Fraser é um nome bem comum, assim. Alguém já até chegou pra mim e falou assim: tem um personagem na série Outlander chamado Ian Fraser. Tal, eu falei assim, porque assim, meu nome na Escócia é tipo João Silva, sabe? É bem comum, é bem ordinário lá na Escócia. Aqui fica diferente e tal, mas lá é um nome bem comum mesmo. Muita gente na Escócia tem esse nome, porque o Fraser parece um Silva da vida e Ian é literalmente João, sabe? João é o nome que significa Ian. Não é preguiça de aumentar o nome, é colocar só 3 letras mesmo, né? Não, é meu nome de verdade. Só ficou faltando o nome do pai porque, até por causa de relações, né? Eu tenho uma relação muito conturbada com meu pai, não falo com meu pai há algum tempo, então ficou o nome artístico, ficou o nome de minha mãe, que foi que cuidou de mim, que me deu toda a educação, que me deu todo o background que eu tenho, então ficou Ian Fraser por causa disso. E por que cinema e não direito, medicina, contabilidade? Por que não isso? Porque eu sempre tive uma veia criativa. Sempre foi algo. Eu estudei no colégio, graças a Deus, assim, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar nos melhores colégios de Salvador, que é fundado por minha mãe. Minha mãe fundou esse colégio com outras pessoas. E lá eu tive a chance de conhecer a arte mesmo, sabe? Professores que entendem e apreciam a arte. Então, quando eu vi que minha veia criativa era apreciada, que os meus melhores projetos eram aqueles que envolviam arte, eu tive que seguir essa carreira. Eu tinha que seguir. Tem algo que flui, que tá aqui dentro de mim, sabe? Que pede pra sair. E cinema foi... Minha avó é bibliotecária. Minha avó é tipo assim, minha segunda mãe, sabe? Minha avó é uma figura muito importante na minha vida. E ela é bibliotecária e ela é uma amante do cinema. Ela acompanha o cinema basicamente do seu nascimento, né? Minha avó nasceu em 1923, né? O cinema explode um pouco antes do nascimento dela, então ela adora o cinema mudo, então ela me ensinou tudo sobre cinema mudo, Rudolph Valentino, Buster Keaton, Charlie Chaplin, e aí ela me ensinou esse amor, ela me ensinou a amar essa arte. Eu moro hoje em dia com ela, né? Ela tem 95 anos, hoje em dia quem cuida dela sou eu, não o contrário, então tem uma relação invertida aí. E aqui do meu lado mesmo, aqui no lado de minha casa, do meu quarto, tem uma videoteca de VHS, para quem é jovem não deve nem saber o que é isso, mas de fitas VHS, ela tem mais de 5.000 filmes em VHS. E essa paixão passou por mim, eu tenho uma coleção de DVD também, que é uma mídia que está morrendo, de mais de 2.000 DVDs, então eu sou apaixonado por isso, eu amo isso. Então eu tinha que fazer isso, não tinha muito pra onde correr não. Então você está envolvido com arte desde pequeno. Desde pequeno. Ian, para que serve a arte? Rapaz, essa é uma pergunta muito boa mesmo. A arte, assim, eu já fiz, no meu canal eu já fiz um vídeo falando sobre arte, tentando questionar o que é a arte, né? Eu sou educador, né? Eu não sou professor, não posso me chamar de professor porque não exerço a função e respeito muito a função para tentar, sabe, me gabar de algo que eu não sou. Eu sou educador, eu trabalho no colégio, eu trabalho com crianças todos os dias e eu cheguei para elas e falei assim, Meryl Streep, quando ela recebeu o Globo de Ouro esse ano, ela fez uma indagação, né? MMA não é arte. E eu cheguei para meus alunos e perguntei, MMA é arte?
E a gente ficou discutindo isso por os 15 minutos, porque eu só tenho 15 minutos diários com eles. E foi muito rico, porque a gente vê na criança algo muito honesto. E ficou a dúvida, ele disse, Ian, qual é a resposta? E eu falei assim, eu não sei, não tem resposta, eu não sei lhe dizer o que é arte. Mas a arte é necessária porque a arte é uma representação sempre do ser humano. Ela é representação do que a gente é, do que a gente carrega. Eu cheguei na essência, para mim, minha resposta pessoal é arte é comunicação. Você nunca vai fazer uma obra de arte sem ser para comunicar, mesmo que seja com você mesmo, mesmo que seja uma comunicação de Ian para Ian, mas é comunicação. É você botar de alguma forma, seja em música, seja em pintura, seja em cinema, seja em quadrinhos, enfim, qual for o seu outlet, qual for a forma, a mídia que você vai escolher, arte vai fazer você se comunicar. E quando há comunicação, a resposta é sempre o crescimento. Então a arte leva a gente ao crescimento, porque quando a gente comunica, quando a gente dialoga, quando a gente está conversando e trocando ideia, é nesse momento que a gente cresce, que a gente evolui, que novas ideias vêm e entram na nossa cabeça, que ideias velhas e que não tem mais serventia vão embora. Então, a arte proporciona isso porque eu creio que a arte é essencialmente a expressão da comunicação humana. Então, a arte é necessária. Ela é, muitas vezes, não é valorizada, mas para aqueles que sabem valorizar, a arte é um patrimônio da humanidade. Então você acha que a arte é libertadora? Acho que a arte é libertadora, sim. Acho que nos momentos que a arte é mais... que ela é mais bem sucedida, quando a arte... porque nenhuma obra de arte ela é completa, né? Ela no sentido assim de conseguir atingir todo mundo da mesma forma, né? Tem filmes que para um vai ser um lixo e para o outro vai ser a definição da vida daquela pessoa. E não tem nada de errado nisso, não. Isso é maravilhoso. Isso é a própria essência do ser humano, né? Como comparar a minha vivência com a sua vivência nas cidades que a gente mora a quilômetros de distância um do outro. A gente nasceu em épocas diferentes, né? Anos diferentes, temos idades diferentes, temos mães e pais diferentes. Então, somos diferentes. Então, o essencial é que a arte seja isso. Então, mas quando a arte ela consegue, sabe, pegar você naquele lugar, assim, ela é precisa como uma agulha. Ela te liberta de tanta coisa. Eu só consigo imaginar quando eu assisti o Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, pela primeira vez. Eu me lembro, eu estava na casa de um amigo meu, e a gente tinha acabado de estudar, eu estava no 3º ano, época de vestibular e tal, e aí a gente estava olha aí, a gente estava entre assistir Malhação ou assistir qualquer outra coisa. E aí passou no telecine assim... Dentro de 5 minutos, o clássico de Alfred Hitchcock, O Corpo que Cai. E nessa época eu já me achava o bambambam, mas não era nada, sabe? Aí eu falei assim, rapaz, eu já ouvi falar desse Hitchcock, esse Hitchcock é bom. Vamos ver, vamos dar os 5 minutos, se não tiver bom a gente bota pra Malhação. Rapaz, esse filme chegou na gente de uma forma que eu e meu colega, a gente não abriu a boca por 2h30. A gente ficou calado. O filme terminou, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e a gente ficou em silêncio. Foi tipo assim, cara, sabe assim, a gente não conseguia nem falar. Eu me lembro de tomar banho na casa dele. E sabe quando você tá com o olhar perdido, passando shampoo assim, eu assim, o que foi isso que eu vi? Então, não me libertou de nenhuma amarra social, nada, mas me libertou no sentido de falar, gente, olha só que fantástico você consegue fazer com atores, com edição. Olha o quanto você consegue. Então, se um filme consegue fazer isso, eu quero fazer também, sabe? Então é libertador no sentido de vocês ter experiências que transcendem o dia a dia, sabe? A rotina é muito enfadonha, a rotina é muito cruel, né? É acordar, trabalhar, e se a gente viver nesse mecanismo aí, né, dos tempos modernos que Charlie Chaplin tão bem fez a crítica, a gente morre sem ter essas experiências. Então, sim, a arte é libertador. A arte gente, é o meu ganha-pão.
mas é a minha... É minha essência, a arte me define, sabe? Eu não conseguiria viver se eu não estivesse fazendo arte de alguma forma. Eu concordo com você a respeito do Corpo que Cai. A diferença entre mim e você é que eu só conheci esse filme há 2 anos atrás. E eu tive o prazer de, a coisa de 2 meses, agora assistir com a minha filha de 13 anos. É realmente um filme fantástico. Ela não gostou muito, mas eu falei, não, dá um tempo. Ela gostou mais do Janela Indiscreta. Mas ela tem só 13 Porque... anos. Né, e porque, assim, o Janela Indiscreta é de uma assimilação mais fácil. O Corpo que Cai, pra mim, pessoalmente, ele é o exemplo perfeito de maestria de um homem que controla a marionete. O Hitchcock faz naquele filme, ele faz assim, ó, você, espectador, você é minha marionete. Olhe pra cá. Aí você fica olhando pra lá. Pô, eu tô entendendo tudo, eu sou inteligente. Ele, opa, olha pra cá. Aí você, pô, caramba. E aí ele faz assim, aí vira pra cá. E aí quando ele te dá no final, que não é plot twist, não, ele simplesmente tá tudo lá e você simplesmente não olhou porque ele é muito bom, o Hitchcock. E aí sua cabeça simplesmente faz assim, ó, pá. E aí você só pode sentar e apreciar, mas requer essa capacidade de dissecar o que está por trás da arte, né? Porque o cinema é a arte mais digerida, talvez tirando só a música. Porque a música e o cinema são as artes mais digeridas? Porque elas são de fácil assimilação. Uma música você só precisa ouvir para você gostar do ritmo e ficar lá dançando. O cinema você só precisa fechar, né? O cinema, televisão, né? Porque são artes muito parecidas no sentido de como elas são construídas. É sentar ali e você receber aquelas imagens todas. Mas o que isso significa mesmo, o que está por trás é muito mais complexo. Aí você tem que ter um certo know-how, né? Não know-how não, porque você precisa ter um certo discernimento. Essas duas respostas que você me deu agora me levam a uma outra pergunta. Você falou que você passou um tempo ali com seus alunos ali discutindo sobre o MMA. E a minha pergunta é: como diferenciar a arte da não arte? É uma pergunta cruel, é uma pergunta que é difícil de responder. Por que é difícil de responder? Porque no momento que você fala não arte, você está negando a possível comunicação que eu acabei de falar que a arte é. É por isso que eu nunca, quando eu faço minhas críticas, eu gosto de deixar bem claro que, mesmo que eu não tenha gostado, mesmo que eu fale, achei uma porcaria, eu tiro o chapéu porque tem artistas ali por trás e você precisa entender que tem gente ali e que muitas vezes esses artistas estão querendo botar a essência deles lá, mas falhou como crítico, eu como crítico. Agora, se essa pessoa chega pra mim e conversa comigo, aí o papel já muda. Eu vou tentar ajudar essa pessoa realmente a falar assim, ó, isso aqui é bacana, faça isso, faça menos aquilo, mais aquilo. Agora, negar o valor artístico de algo é algo que dificilmente eu faria. Eu posso dizer assim, pra mim, na minha visão de mundo, futebol não é arte. Por que não é arte? Porque não é feito para o prazer artístico. Ele é feito para o prazer, sim, de você torcer e comemorar, mas, no final das contas, o que define o futebol é quem fez o gol e quem levou o gol, certo? Então, tem momentos de apreciação estética, claro que tem. Um drible bem feito, um gol no último minuto, parece cinema, mas não é, certo? Então, eu diria isso, mas eu não tiraria de ninguém que chega comigo e fala, Ian, isso aqui é arte, eu nunca falaria, isso não é arte. É cruel você tirar da pessoa o poder de dizer que aquilo é arte. Existe arte boa e existe arte ruim, aí já é outra coisa, aí já é o papel da crítica, aí já é um papel do diálogo, da comunicação, né? Ou então até do gosto pessoal, né? Uma pessoa pode simplesmente, sem ser com embasamento tirado de nada, simplesmente do gosto pessoal dela e falar assim, ó, eu assisti o Poderoso Chefão, esse filme que todo mundo ama, e eu achei uma bela porcaria.
É o poder dela dizer isso. Agora, o que ela não pode dizer não é arte. Isso ela não pode. E a arte tem que ser agradável? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Arte agradável é o que eu falei, né? A arte agradável é o que faz a gente sentar na cadeira e relaxar. E isso é ótimo. Eu adoro e consumo muito mais arte agradável do que arte que não me agrada. Mas uma arte que me tira do lugar. Um exemplo que eu posso dizer, assim, para definir isso muito bem, é o Dogville, do Lars von Trier. Não sei se você já assistiu. É um filme muito difícil de assistir. Ele tem ele quer provocar várias sensações. Pra você ter ideia, é um filme teatro, certo? É filmado num palco. E as casas são demarcações de giz no chão. Não tem parede, não tem nada. É muito estranho. E aí você vê o filme e é incômodo. Você não consegue, você fica assim, caramba, que estranho isso, parece... Sei, é aquele que tem até um estupro, tem uma coisa dessa no filme, no roteiro, Sim, né? exatamente, Eu não exato. assisti, mas eu sei qual é. O Lars von Trier ele gosta de trabalhar nisso, de pegar você e ficar cutucando na ferida. E isso não é agradável nunca. Minha experiência com Dogville é de incômodo e de Jesus, mas eu não acho que é um dos melhores filmes de minha vida, não, mas de experiência cinematográfica, sabe, de experiência de ver filme, tá ali com o corpo que cai. Eu terminei o filme de uma forma tão transtornado que eu falei, gente, eu tava comemorando coisas que eu não deveria comemorar no final de um filme, sabe? Tipo, ele brinca com os seus valores de uma forma que você fica assim, caramba, eu fiquei feliz vendo essa cena triste, sabe? Então, é desagradável, mas é arte. Então não, arte não tem que ser nada. A arte tem que ser agradável. Se o artista quer que seja agradável, ela vai ser agradável. Se ele quer que seja desagradável, vai ser desagradável. No meu primeiro romance mesmo, O Sangue Agreste, eu faço uma coisa que é chamada experimentalismo formal, que é o seguinte, você tá lendo o livro, vamos supor, no meu Sangue Agreste, você lê lá e tem um delegado que tá acordando no meio do deserto e bum, de repente vira roteiro de cinema. Aí você fica estranho, gente, que é isso? Aí você não entende direito. Aí depois que você lê a segunda vez, você entende que o flashback dele, a memória dele, é retratada como se fosse um roteiro de cinema. O flashback de um outro personagem é um cordel, sabe? Então, é desagradável para quem tá lendo, te tira daquele momento de leitura, mas o feedback que eu recebi é muito positivo. Ou seja, mesmo sendo desagradável, as pessoas apreciam, porque essa quebra também é importante. E um leitor mais crítico aprecia isso. Mas é curioso o seguinte, mesmo naquilo que é desagradável, muitas vezes, por exemplo, A Lista de Schindler é um filme visualmente belíssimo e contando uma história horrível. Exato. Apesar de haver uma história interna ali bonita, mas a macro história do filme é horrível. Isso. É possível existir arte sem beleza? Essa é outra pergunta bem difícil de responder, porque beleza, quando eu estudei comunicação, a gente estuda o belo. E o belo é uma noção acadêmica bem tipo, qual é a palavra que eu posso dizer? Mas é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas que no mundo acadêmico tem outro valor. O belo, muitas vezes, ele é desagradável. O belo, muitas vezes, ele é fora do padrão de simetria e do padrão que a gente considera belo, né? Vamos supor, pegar um exemplo, uma atriz bonita, uma Penélope Cruz. Isso é o padrão do uso da palavra belo muito limitado. Você pegar um Homem-Elefante, de David Lynch, que fala sobre um cara que tem elefantíase, que é uma doença que né, modifica o seu corpo de forma seria definido de forma grotesca, né, mas é muito cruel você falar que uma pessoa é grotesca, mas, enfim, visualmente
seria chamado assim, descrito assim. E é um filme belíssimo, e é um personagem belíssimo, e você quer ver, depois que você passa pela estranheza do rosto deformado, você quer ver mais ele. Então, a beleza, ela na arte, ela não é tão amarrada, ela não é tão presa às convenções do que a gente trata do belo no dia a dia. Então, eu acho que não existe arte sem beleza, no sentido que a beleza é livre. É a beleza que é muito mais poética do que visual. Dá para perceber que você é muito apaixonado pela arte. Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos. O Coringa, ele conseguiu de alguma forma aí reunir as principais obras de arte em quadro, em negativos, em filmes, que a gente não tem como reproduzir, a gente não tem em nenhum outro lugar, e colocou eles num prédio. E num outro prédio ele colocou uma pessoa que você não conhece. Nos dois prédios tem uma bomba e você só tem tempo de desarmar uma. Você salva as grandes obras da humanidade ou você salva esse desconhecido? Caramba. Cruel. Eu salvo as obras de arte. E falo isso com assim, eu sou um cara muito, assim, meus alunos, todo mundo que me conhece e meus alunos que convivem comigo diariamente podem sentir isso na pele. Eu sou um cara que preza muito pelo respeito à vida, pela, 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 pela capacidade de empatia, o talento, empatia, sensibilidade, isso é talento, sabe? Isso são coisas que a gente tem que ensinar, mas tem gente que nasce com isso, é talento, sabe? Então, mas mesmo assim, eu consigo ver também, por um outro lado, vai parecer muito cruel o que eu vou falar, mas nós somos poeira cósmica. Eu sou irrelevante, você é irrelevante, Barack Obama é irrelevante, Neil Gaiman é irrelevante, as pessoas são irrelevantes. A gente teve Cleópatra, morreu. A gente teve Júlio César, morreu. Morrer faz parte. E eventualmente aquela pessoa iria morrer também. Ela poderia fazer coisas maravilhosas? Pode. Mas eu tenho um certo desapego com o ser humano como ser humano, sabe? Eu já sou um pouco cínico para certas coisas, então eu escolheria as obras de arte com certa facilidade e sem muito peso na consciência. Mas eu espero que essa situação nunca caia nos meus ombros, não, porque falar é fácil, fazer com certeza é mais difícil. Você é uma pessoa bem cruel, eu gostei disso. A filosofia é uma arte? Eu não saberia lhe responder essa. Eu acho que sim. Mas eu não tenho um gabarito. De novo, eu teria que definir algo que eu não me sinto confortável para dizer que eu sei. Eu diria que sim, porque filosofia é o estudo do homem, né? É o estudo do que é o ser humano. Então, quando você está falando de ser humano, para mim você está falando de arte. Quando João Baldo Ribeiro fala que não existe história, existem apenas fatos, ele disseca o ser humano de uma forma muito, muito precisa. Ele fala que o que importa não é o que aconteceu, não é o que Ian fez, é o que se pensa que Ian fez, é o que ficou do que Ian fez, certo? Então, arte é isso é arte, certo? Não existe história, existe fato, não existe fatos, existem histórias. Quando ele fala não existe fato, existem histórias, ele está falando. O importante do homem é a história que ele conta, é a história que fica. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Eu acho que filosofia é arte, sim. A filosofia então é uma arte e por alguns ela também é considerada ciência. O que há de comum e diferente entre a ciência e a arte, e qual dos dois traz mais conhecimento para a humanidade? Rapaz, Vamos lá, então
vamos quebrar essa pergunta para tentar dar a minha opinião, né? Isso aqui tudo é opinião. Eu não sou não sou nenhum teórico para poder dizer isso e falar é isso ou não, certo? Mas ciência o que eu mais gosto da ciência é que ela é, por natureza, uma dúvida constante. Quando você está falando de ciência, você está falando sobre incógnitas. E mesmo aquilo que parece que foi provado é sempre deixado como se tivesse uma camada ali possível embaixo. Os grandes cientistas são assim. Não à toa a gente tem como um grande cientista, Einstein, que estava estava questionando coisas que já eram bem sólidas, coisas que já estavam bem solidificadas sobre o que é ciência, né? Então, sobre esse olhar, ciência e arte dividem muita coisa, porque arte, como eu disse, arte é comunicação, mas é sempre uma comunicação de perguntas, né? Quando você vai assistir um filme, primeiro, de forma mais simples, você tem a primeira pergunta: o que é que eu vou ver? Essa já é você já chega ali. O que é que eu vou ver? Já começa com a pergunta. Então, quando ele lhe mostra alguma coisa, vamos supor o final de... O final não, porque aí é spoiler. Vamos pegar um começo, então. O começo de A Felicidade Não Se Compra, que é o meu filme predileto. Começa com um monte de gente rezando, né? Por favor, salve George Bailey. Oh, por favor, salve meu pai. Então, começa. O que é isso que vai acontecer agora? Por que esse cara tá pensando... Qual é o problema que esse cara vai passar? O que significa isso? Aí aparece Deus. Poxa, então o filme já começa a falar sobre religião, o filme é religioso. Então, quando você vai dissecando a arte, você vai botando pergunta atrás de pergunta, atrás de pergunta, que se você for fazer uma análise, é uma investigação científica que você está fazendo ali, certo? Então, acho que tem muita correlação. Agora, qual foi a segunda parte da sua pergunta, só para não me perder? Qual é que tem mais impacto, não foi isso? Qual das duas que você acredita que traz mais conhecimento para a humanidade? Mais conhecimento. Poxa, eu acho que as duas andam de mãos juntas. É impossível eu negar os avanços científicos. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo, né? Falando sobre celular. Como esse pequeno aparelho muda a vida como um todo. Ela muda tudo. Nossas relações, nossa visão com a imagem, nossa relação com o conhecimento, nossa memória. A gente está perdendo memória. A gente já não lembra mais os telefones. É tudo contato que já está lá salvo. Então isso mexe com a gente. Então, se está mexendo tanto assim, como é que eu vou negar o poder da ciência? No entanto, todo mundo é movido pela arte. Sempre que alguém quer demonstrar algum sentimento, é uma citação de um livro, é um trecho de música, é uma imagem, é uma foto, sabe? Então é uma junção dos dois. O ser humano é um grande quebra-cabeça e cada peça tem sua função. Sem ela é sempre incompleto, sabe? Então é uma junção dos dois. A arte também tem esse papel, assim como a ciência. Não conseguiria ver não existe, até porque, voltando aí, o cinema mesmo, que é a arte que eu gosto tanto, nasceu como uma experiência científica. Os irmãos Lumière, quando criaram o aparelho, eles não imaginavam arte, eles imaginavam ciência. Eles inventaram para a ciência. Só foi virar arte na mão de artistas, certo? Então, é uma junção, é um trabalho conjunto. E analisando umas coisas que você fez, eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Como é que se faz para que uma máquina dobre o nada? Essa pergunta aí, que bom que você fez, eu fico feliz, porque quando a gente escreveu, A Máquina que Dobra o Nada é uma peça que eu escrevi, certo? Com uma galera aqui de Salvador. Nasceu com 3 educadores, né? Eu, Caio, Rodrigo, que é o professor de teatro, e Carmelito Lopes, que é o professor de música. A gente se juntou e a gente queria criar algo. E a gente estava discutindo e tal, o que é que vai ser esse algo. A gente só queria trabalhar.
A gente não sabia o que fazer, não tinha nada, zero de ideia. Queríamos trabalhar juntos. E aí nessas conversa, para chegar em alguma coisa, a gente chegou assim... Caio chegou assim, ó, eu gosto muito dos poemas de Manuel de Barros. E para quem não conhece Manuel de Barros é o maior poeta brasileiro no sentido de venda. Ninguém vendeu mais do que Manuel de Barros. Ele é fantástico, ele é super simples, ele fala de um lugar muito infantil, no sentido de evocar a criança dentro da gente. Um cara incrível, maravilhoso. E aí eu só conheci Manuel de Barros com o Caio. E aí eu fui pesquisando. Rapaz, esse cara é incrível, esse cara é fantástico. E Carmelito, que é o professor de música, falou assim, pô, por que a gente não faz uma coisa meio De Volta pro Futuro, que tem um cientista e a criança, eu gosto dessa ideia. E aí foi nessa. E eu peguei uma outra citação, eu tenho uma tatuagem aqui do infinito. O meu autor americano predileto é o Kurt Vonnegut. E ele fala o seguinte, a frase dele é o seguinte, ele faz um desenho de um círculo, certo? De um zero, e fala assim, ó, esse é o símbolo humano pro nada. Certo? Aí depois ele faz o desenho do infinito. Esse é o desenho humano para o tudo, né? Assim, o tudo é o nada dobrado, certo? Então, você dobra o nada, você tem o símbolo do infinito. Aí eu falei assim, pronto, é isso aí, a máquina que dobra o nada. Então, foi uma brincadeira com a referência de um autor que eu gosto muito. E ficou tão emblemático que as crianças... elas piram, porque a gente tem uma conduta de trabalho muito Miyazaki, sabe? O diretor japonês. A gente lança um monte de pergunta e não dá nenhuma resposta, sabe? A gente foge um pouquinho do clichê americano de deixar bem claro, isso aqui tá acontecendo por causa disso. Não, aconteceu isso. Se vire criança, disseque. E as crianças, elas são tão puras que elas piram com isso, elas ficam, meu Deus, isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo. Então foi... fantástico. Então a máquina que dobra o nada é a arte, é a junção de tudo, sabe? É a capacidade do ser humano de criar arte. É isso aí. E jogando essa bola aí na mão das crianças aí é capaz delas encontrarem uma resposta ainda melhor do que a resposta verdadeira, né? Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E com essa peça você ganhou o prêmio, né? Ganhamos o prêmio Braskem de Teatro. Foi uma das experiências mais lindas assim que eu tive. Porque é uma galera... A gente fez essa peça com 15 artistas, eu acho. 13, 14, 15 artistas. Entre músicos, produção e tudo. E foi uma galera que trabalhou muito, batalhou muito. Fizemos 5 temporadas. Pouco dinheiro, sabe? Assim, a gente teve pouco retorno... porque teatro, os ingressos têm que ser baratos... e para dividir entre 15 e aluguel, a gente tem que pagar o teatro não é de graça. Então nessa aí a gente não teve muita grana, então foi uma galera que ralou muito e ganhou pouco financeiro. Então foi um momento da gente poder retribuir um pouco, sabe? O mundo retribuiu pra gente, sabe? O talento, as horas dedicadas foram nossa retribuição. Então foi um momento muito mágico, assim, eu tenho muito orgulho dele por causa das pessoas que estavam comigo naquele momento, sabe? Eu tenho eles no mais alto grau de consideração. São pessoas que eu sinto que eu tenho uma dívida eterna mesmo. As pessoas não valem nada, o que importa é a arte. Não se esqueça disso. E aí vem o YouTube. Pra quê? Isso. Pra quê? Eu entrei no YouTube porque eu não gosto de gente falando asneira. Eu não gosto de gente falando pelos cotovelos, falando com propriedade. Eu gosto de deixar... Eu acho que tá bem claro aqui que tudo que eu falo vem de um lugar de opinião e tudo vem com argumentação. Eu não gosto de gente que fala por falar, sabe? Pra dar um exemplo, assim, um cara que eu nem desgosto tanto, eu vejo vários problemas nele, mas eu tava falando com meus alunos sobre essa questão que aconteceu agora, né, da baleia azul e tal, e o Felipe Neto veio falar sobre depressão, e ele fala com, sei lá,
sei lá quantas milhões de pessoas, ele tem 10 milhões de subscribers. Então, quem é Felipe Neto para falar de depressão com aquela propriedade toda que ele falou, sabe? Então, isso me incomoda. Me incomoda as pessoas falarem porque elas querem participar do hype. Isso sem falar das pessoas... Isso aí eu tô falando de uma forma até que eu gosto. Eu vejo problemas em Felipe Neto, mas eu não desgosto dele como linguagem. Já tem outras pessoas que, pra mim, são negativas. Negativas mesmo. Não botam nada de positivo no mundo. E eu queria ser uma força positiva. Pelo lado da arte. E de vez em quando eu largava um pouquinho de social ali, mas sempre focado na arte. Mas eu queria ser uma voz positiva, de botar coisa positiva no mundo. Mesmo quando eu vou falar mal de um filme, eu gosto de deixar bem claro que é de uma forma positiva. O filme só não atingiu o que ele podia atingir. É por isso que eu entrei na internet. Já não sei se vale muito a pena. É difícil. É difícil. Basicamente, o seu canal ele é focado em crítica cinematográfica. Você tentou desmistificar isso um pouquinho aqui, você já deu uma palhinha disso, mas o crítico não é aquele que ganha a vida falando mal dos outros? Basicamente. Infelizmente, a gente tem essa noção e muita gente ganha a fama assim, né? Não à toa a gente tem o costume de ouvir mais as pessoas que falam mal do que as pessoas que falam bem. Porque até quando fala mal, você quer rebater, né? O bem é um status quo assim, retinho, como se estivesse morto. E o negativo é um status quo assim, aí você quer debater o que você concorda, blá blá blá. Então, o negativo é o que vai se ressaltar mais. É o que chama atenção. Mas o crítico, eu tive aula de crítica também na faculdade, e meu professor falou a frase pra mim que me definiu quando eu criei o canal, que é: o crítico é o elo entre o espectador e a arte. Só isso. Então o papel do crítico é falar assim, ó, você já conhece mais ou menos o meu gosto, esse sou eu, certo? Eu gostei disso. Você gostou disso também? Então, é bem possível que você vai gostar disso também. Então, ele está fazendo a ligação, certo? Ele é o elo. Quando o crítico passa a ser valor de julgamento, aí já, para mim, já foge um pouco até do papel. Porque o crítico tem que falar assim, ó, você gostou disso? Então, ó, é bem provável que você vai gostar disso aqui, certo? Mas o crítico ficar como papel de juiz, não concordo com isso, não quero isso, e não acho que é o meu papel. Não, quando eu faço, se parece que eu faço isso, é porque eu não estou fazendo meu trabalho bem e eu tenho que melhorar. Porque eu não quero ser juiz de nada. A arte é livre. Como eu disse, Poderoso Chefão pode ser ruim para alguém e esse alguém tá certo. Não tem para onde errar, não tem para onde ir. É a opinião dele. E no cinema, qual que é o seu diretor preferido? Rapaz, assim, diretor, trabalho de direção, de maestria, não tem outro, é Hitchcock. Hitchcock é o mestre, e não do suspense, ele é o mestre, ponto, de tudo. O cara é fenomenal, mas espiritualmente falando, né, no sentido de energia, de falar comigo, Ian, pessoa, certo? Tirando a parte técnica e tal, é Frank Capra, que é o diretor de A Felicidade Não Se Compra. Eu tenho pra mim que os filmes dele falam sobre o meu papel no mundo, sabe? O Frank Capra sempre fala sobre o papel do cara que é o herói relutante. Eu acredito muito nesse papel do herói relutante. Somos todos heróis relutantes. Ninguém quer ser... Eu não quero ser herói, não. E quem quer ser herói não é muito certo da cabeça, não, porque ser herói é um porre. Mas os filmes do Frank Capra são todas pessoas que não conseguem escapar do papel de ser herói. E isso pra mim é a pessoa que eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que quando o momento chega e fala assim, você tem que ser herói, eu espero que minha mãe tenha me educado bem, minha avó tenha me educado bem, e eu atinja esse papel e seja herói na hora. Porque esse negócio de botar capa e sair voando e procurando ser herói, só maluco mesmo. Na tua Batman é um maluco. Eu ia te perguntar sobre o seu filme preferido, mas você já falou. Então,
Lembra aí de um filme que você assistiu que te deixou com muita raiva e arrependido de ter assistido aquilo e nunca mais eu vou assistir, vou não recomendar ele pra todo mundo. Eu tenho na ponta da língua. É Na fácil ponta da assim? língua. Contrato Vitalício do Pó dos Fundos. Pô, Pra você conseguiu, me mim, convenceu, eu não assisti esse filme. E pra olha que mim, eu adoro Porta dos Fundos, mas eu não eu assisti esse filme. adoro Pó dos Fundos. Eu gosto muito mesmo do Porchat, do Vivier, daquele, como é? Do Jacaré Banguela. Eu acho esses caras muito inteligentes, respeito muito o trabalho deles, sabe? No sentido de criar esse canal mesmo, ser esse fenômeno, pra mim é louvável, mas que filme que pra mim falhou em todos os aspectos. Eu não consigo dizer pessoalmente nada de positivo, nada, zero mesmo, assim. De novo, quem gostou, poxa, que bom que você tem um filme que você gostou e tem mais um filme que você gostou do que eu, tudo que eu queria é gostar de todos os filmes. Olha que maravilha seria gostar de todos os filmes, você entrar e ver todos os filmes, você sair, pô, valeu cada centavo que eu paguei. Mas infelizmente não é assim, né? Então esse é um dos meus. Para mim, não consigo lembrar de um filme que tenha me ofendido tanto quanto esse. Não consigo mesmo. Eu assisti esse vídeo, então eu já sabia disso. É, É um dos meus vídeos com mais views e com mais comentários. Como eu disse, a galera gosta do negativo, né? Quando eu falo muito bem, geralmente não tem muito o que a crítica falar, né? A crítica eu tô falando da galera do outro lado, né? Os subscribers. Mas quando a gente mete o pau, aí a galera tem o que falar, né? Então, o lado negativo tem seu apelo também. O lado negro da força é tentador. É tentador mesmo. você acha que o cinema e a literatura, eles são capazes assim de influenciar fortemente uma cultura a ponto de quebrar paradigmas, mudar política no sentido Acho. original da palavra? Acho sim. Eu não sou extremista em nada na minha vida. Eu acho que não tem nada que minha visão seja extremista. Mas nessas fantasias assim, eu acho que se a gente fizesse um embargo e a gente só consumisse coisas brasileiras e só pudesse consumir coisas que fossem produzidas no Brasil, a gente seria um outro país. A gente consome muito dos outros. Então, a nossa identidade, ela é falha, sabe? Ela é... Pra você parar pra pensar nessa maravilha que é os filmes da Marvel, que todo mundo tá tão feliz de ter filmes de super-herói. Quando é que vai existir um filme de super-herói brasileiro? Nunca. Quando é que vai existir um filme de ação brasileiro? Raramente. Né? Os filmes brasileiros são muito pautados num estilo muito fechado. Então a nossa identidade na tela, né, o nosso reflexo, a televisão é um espelho. Então o nosso reflexo é distorcido. A gente vê novela global que evoca muitas vezes uma realidade que não é a nossa. E a gente vê filmes e séries que a realidade não é nossa. Então isso tudo reflete na nossa política. A gente importa tudo, a gente importa tudo que é social. A gente acha que a gente é europeu. E isso é triste. Então, creio eu que se a gente fizesse um embargo maldoso mesmo, maldoso, assim, ó, não pode vir nada, seria um porre no começo, mas teria talvez soluções muito bacanas. Sou contra, eu seria eternamente contra, porque eu não quero ser privado de nenhuma obra de arte. Mas, né, toda escolha é uma decisão, então vai ter lado positivo e negativo. Eu só estou dando um exemplo para que a gente possa ver e responder essa pergunta sua, assim. Eu tenho certeza que a gente mudaria como cidadão, como pessoa. Você falou aí de uma política restritiva, então eu já vou fazer uma outra pergunta em cima disso. Diga. Cinema e censura. Todas as ideias podem e devem ser filmadas? Eu acho que sim, mas com a base numa lei e numa sociedade que você colha o que você plantou, você tá entendendo? Por exemplo, você fazer um filme a favor do nazismo. Pronto. Eu gostaria de acreditar que você fazendo isso,
você seria livre para fazer sair, mas no momento em que você fizesse, com as leis que a gente tem e com a sociedade que a gente tem, você vai pagar o pato por isso, você vai pagar o preço. Eu acho que tem que ser livre mediante a lei, certo? Então, se a nossa lei é essa, a gente vai cumprir ela à risca. Então, se você faz um filme nazista e que você evoca no espectador um discurso de ódio, você vai ter que pagar o preço por isso. E o problema é que muito artista quer fazer isso e não quer pagar o preço. Muito youtuber quer fazer isso também, quer falar o que quer e não quer pagar o preço. E o preço, muitas vezes, ele não é uma moeda clara, né? Como eu disse, lá o Felipe Neto, falando de depressão, pode ser positivo para um monte de gente, mas pode ser negativo para alguém também. Ele pode falar lá uma asneira, e essa asneira pode ter uma repercussão. E aí na hora de falar, mas não foi isso que eu quis dizer, não, você falou, pague o preço, certo? Então eu acho que sim, é livre mediante você paga o preço pelo que você fez. Então se você discute, se você propagou ódio, que você receba ódio de volta. Eu acredito nisso, pelo menos pessoalmente. Entendi. Deus ex machina nos filmes. Isso te incomoda muito? Explica pra gente primeiro o que é, depois... Deus ex machina é Deus vindo da máquina, né? É um dispositivo narrativo onde a solução vem literalmente de Deus, né? É aquela solução que cai do céu e resolve tudo. É como se você tivesse, vamos supor, que eu não consigo me lembrar de muitos exemplos não, mas tá tendo uma perseguição vamos supor, perseguição final, o Tiranossauro Rex tá correndo atrás de nossos protagonistas, ele vai morder, um meteoro cai em cima dele, é tirado do nada, sabe? Então isso é um Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é uma forma preguiçosa. Na realidade, fórmulas são preguiçosas. Eu acho que se você trabalha muito com fórmula, você tá preguiçoso. Você tá seguindo uma cartilha que não necessariamente seja melhor para você. Mas Deus Ex Machina pode ser bem escrito. Woody Allen já fez isso. O Woody Allen, que é um gênio, já fez isso. Então... tem que saber fazer. Muitas vezes me incomoda. Eu não gosto de sentir que o diretor é preguiçoso. Não gosto. Principalmente quando a gente está falando de uma realidade, Adriano, de milhões. Aí me irrita mesmo, sabe? Porque, tem gente aqui fazendo arte com R$500. Esses podem se dar o luxo de errar. Esses podem se dar o luxo de ser, né, mais seguro, porque tá vivendo no limite. Esses caras com milhões e com a fórmula do sucesso na mão deles, eu não perdoo. Aí eu não perdoo não, eu acho que tem que jogar duro mesmo. Não à toa filmes preguiçosos como o Esquadrão Suicida, o Ben-Hur novo, esses filmes que são bem formulaicos, não me agradam em nada, porque eu sinto que eu já sei tudo que eu vou ver. Então, quando eu sei o que eu vou ver, pra quê? Pra que eu vou ver? Não tenho pergunta. Você lembra que eu falei minhas perguntas todas que eu queria ver? Se eu já sei o que eu vou ver, pra que eu vou ver? Não vejo. Essa questão das perguntas que você já sabe, a gente de uns tempos pra cá, a gente tem um fenômeno crescendo que é a filmagem de livros. E também está acontecendo agora um fenômeno reverso que é o filme fez sucesso e faz um livro do filme. Sim. O que você tem para nos dizer sobre literatura-cinema versus cinema-literatura? Eu não sei se eu tenho muita coisa para falar, não, porque eu acho bacana quando você lê... quando você trabalha mídias diferentes, eu acho muito interessante. Principalmente quando você vai ter que trabalhar, né? Quando as pessoas leram O Senhor dos Anéis e elas queriam ver o filme, é porque elas queriam ver tudo que elas tinham imaginado no cinema. Isso é muito interessante. Ou então, ainda mais, os 100 anos... 100 anos sobre... Não, desculpa. Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. É um filme dito infilmável, e vai lá Fernando Meirelles e faz um filme fantástico, sabe? Então,
Então eu gosto muito de como as mídias conversam, né? Como fazer a cegueira branca no filme, como é que você vai fazer isso imageticamente. Eu acho isso muito interessante. E gosto também quando você tem um mitos cinematográfico e aí você vai explorar ele na literatura, onde você pode dissecar muito mais a psique, você pode dissecar muito mais sentimento, né? Sentimento no cinema é algo muito difícil, por isso que os atores têm que ser bons, porque evocar depressão é atuação. Você não pode simplesmente falar, ele estava pensando naquilo e naquilo e naquilo e aquilo foi virando e ele de repente sentiu que tinha um tufão dentro dele. Isso é lindo na poesia e na escrita. Mas no cinema você não pode fazer isso. É tudo aqui no olho, na boca, na forma de atuar. Então, eu acho que é massa você trabalhar mídias diferentes. Então, não tenho muito a dizer sobre isso, não. Assim, acho que é válido, muito válido. Ian, o que é que você faz que você gostaria muito de não fazer mais? O que eu faço agora que eu gostaria de não fazer mais? Eu gostaria de não ter que me preocupar com toda a parte que não envolve arte na minha produção. Eu adoraria viver numa realidade em que eu não tivesse que me preocupar com números, com divulgação, apesar de eu tô adorando todo esse processo, mas eu adoraria não ter que mais me preocupar com isso e me dedicar só à escrita. Eu amo meu trabalho, amo mesmo, assim, eu adoro trabalhar com as crianças, eu adoro chegar lá e conversar com elas, mas também acho que tá chegando a hora que eu tenho que falar, eu sou artista e eu tenho que viver disso. Mas a gente tem conta para pagar e eu não tenho como sair. Mas não é só o dinheiro, não é mesmo o dinheiro que me prende no meu trabalho, de jeito algum. Eu adoro mesmo o ambiente que eu trabalho, eu estudei lá minha vida inteira, mas eu adoraria ser artista puro, sabe? E poder viajar e trabalhar nisso. A gente está falando de um escritor profissional, o que não existe muito no Brasil. São poucos que podem se dar esse luxo. Né? É um luxo mesmo, assim. Então eu estou trabalhando para isso, eu estou trabalhando para criar uma rede de fãs, uma rede de apoiadores, uma rede de pessoas que gostam do meu trabalho, que talvez não se diagnostiquem fãs, mas que apreciem, certo? Nome, estou trabalhando para ter um nome, para que eu não tenha que ficar batendo em porta de editora. Ser escritor é isso, então é um porre isso. Mas faz parte. Você, quando cai no seu colo, você até desconfia. Então, esse processo é muito gostoso, muito bom mesmo. Mas cansa e não é o que eu quero fazer para sempre. Então, não quero fazer mais isso. E tem coisas também, tem coisas pessoais também, assim. Essa pergunta também vai pro lado pessoal. Eu adoraria ser menos crítico, ser mais zen, sabe? Ser mais absorver menos para mim muito e ficar com aquela bola de energia negativa dentro de mim, sabe? Então eu queria que as coisas passassem comigo mais como se fossem brisas num grande salgueiro, sabe? As folhas mal se mexem, mas infelizmente também não cheguei nesse patamar de plenitude. Então são essas coisas que eu queria mudar agora. A primeira parte da sua resposta, ela revela uma busca, uma atribuição de sentido. E a pergunta é, existe um sentido na vida? Eu acho que a vida tem um sentido no sentido... A vida tem um sentido, sim. Creio que a gente... Assim, eu não gosto de acreditar que a nossa dádiva de sapiência, de inteligência, sabe, de poder pensar e fazer conexões, né, de poder fazer metáforas. Eu não gosto de pensar que isso é simplesmente o acaso. Eu acho que tem mais aí. Eu não sei dizer o que é, mas tem mais aí. Então, nessa busca aí que tá o tchan da vida. Eu não sei dizer o que é,
mas tem sim. Eu sei de uma coisa que eu sei. O oposto disso é ódio, certo? E a resposta não é amor no sentido que a gente pensa, certo? O sentido da vida não é amor nesse sentido assim. Mas eu sei que o oposto do sentido da vida é o ódio. Isso eu tenho certeza. Porque ódio é uma coisa que só o ser humano tem. Ele criou isso, ele conseguiu, nas suas sinapses, tirar isso da natureza, né? Da natureza não, tirar isso das sinapses e dessas químicas doidas que acontecem no nosso cérebro, e criou. Porque ódio não existe na natureza. Existe fome, existe orgulho territorial, mas ódio, não existe. Em nenhum outro ser vivo existe ódio, velho. Então, é o oposto do sentido da vida, é o ódio. Mas o sentido da vida, esse eu não descobri, não. E qual que é a maior transgressão que você já praticou na sua vida? Transgressão. Deixa eu ver, transgressão. Quando eu tive um namoro muito bizarro mesmo, doentio, assim, de uma pessoa doente. Eu gosto de definir essa pessoa como um câncer. Ela é um câncer na minha vida. Do mal, uma pessoa com tudo que eu não quero na minha vida. E enquanto eu estava com ela, eu virei uma pessoa negativa, me afastei de pessoas, critiquei pessoas. E essas críticas e essas negatividades eu acho que ainda estão perpetuadas no ar, sabe? Ninguém sofreu nada não, nunca fiz mal a ninguém não. Mas eu botei essa energia no mundo quando eu tava com ela. Não posso me ausentar da culpa, sabe? Eu fui culpado de ser aquele cara. Mas graças a Deus eu acho que depois que eu me livrei dessa figura, eu pude crescer como indivíduo. Então, eu já fui muito negativo, já fui muito ausente, sabe? Eu fui ausente com alguns amigos meus de forma negligente, por causa de uma pessoa ciumenta, por causa de uma pessoa em um relacionamento doentio, sabe? Então, essas talvez tenha sido minha maior transgressão, deixar que alguém tenha definido o meu caráter, mudado o meu caráter, sabe? E isso é muito bizarro, porque o amor, a gente fica com essa ideia de amor romântico e é uma merda. Desculpa o palavrão, mas enfim. Não é palavrão, e como você é mal também, né? Eu só entrevisto monge aqui, né? Que cara mal, terrível. Bom, vamos mudar de assunto. Por que você começou a escrever e pra quê? Alguém lê nesse país? Eu acho que vamos começar pela pergunta, né? Por que eu escrevi? Eu comecei a escrever porque eu comecei a trabalhar. Para dar um panorama, só para entender rapidinho, eu era obeso mórbido, certo? Eu era muito gordo. E no final desse relacionamento, eu decidi que eu precisava cuidar de mim, certo? Então eu comecei a entrar numa vibe de emagrecer, e cheguei a ficar um pouco doente no sentido de emagrecimento. Cheguei a pesar 59 quilos. Mas foi uma época muito boa no sentido de social. Comecei a sair, conhecer pessoas novas. Então, nessa conhecer pessoas novas, eu comecei a conhecer pessoas fantásticas. Duas delas é minha atual namorada, e a outra pessoa é Davi Boaventura, que é um escritor soteropolitano também. Um cara, tipo assim, se eu escrevo bem, ele escreve Machado de Assis. O cara é 10 mil vezes... ele tá em outra liga, ele tá em outro patamar. E os dois começaram a falar: Ian, você tá parado, o cinema é caro, você não vai fazer... Eu não vou fazer filme sozinho, não vou. Não tenho grana pra isso. Então, escreva, velho. Aí eu falei assim, mas pô, eu não sei escrever, velho. Eu erro, eu sou meio disléxico, não à toa o teclado, o nome do meu canal é teclado disléxico, porque eu tenho um pouco de dislexia. Eu confundo muito F e V, eu escrevo você em vez de você. Esses tipos de erros, assim. E eu morro de vergonha disso. E ele falou assim, velho, jogue, porque até o livro chegar na mão de alguém, já passou por tanto profissional que o erro que vai chegar lá é o erro que ninguém pega, né?
Então, com a base dele, de Davi Boaventura, e com a minha namorada atual, que é uma figura que me bota pra frente, né? Que tem energia positiva, eu falei assim, vamos lá. E deu certo. E se tem gente que lê, eu creio que tem gente que lê sim. Precisa ler mais. Mas eu acho que o Brasil tem leitores. E tem leitores que podem vir de outros lugares. Eu acho que tem uma questão mercadológica aí que atrapalha. É sempre o mesmo tipo de livro que tá lá e tal. Então tem gente querendo ler coisa diferente e a gente não tem pessoa investindo nisso. Então eu acho que sim, lê-se sim. Tem que ler mais. Tem que ler muito mais. E a leitura brasileira, ela é subaproveitada ou até menosprezada? Vou te dar um exemplo que eu tô reparando essa semana. Saiu o filme A Cabana, né? E eu me lembro que quando saiu o livro A Cabana, eu li. Eu não gostei. Eu achei um livro bem sem graça, apesar de ter um capítulo lá, o capítulo do julgamento, que eu acho que vale o livro. Certo. Mas quando eu li esse livro, eu lembrei de um livro mais antigo. E eu falava para as pessoas, nossa, esse livro é maravilhoso, lê isso aqui é muito legal. Eu falei, cara, tem um livro muito mais legal, brasileiro, que saiu há pouco tempo atrás, e que é muito melhor, que é A Casa do André Bianco. Não sei se você conhece. Conheço o André Bianco, não conheço a casa, mas conheço o André Bianco. O livro A Casa do André Bianco, ele dá de 10 na cabana. E ninguém conhece esse livro. Você acha que isso acontece muito, da gente ter coisas muito melhores aqui? Citando o próprio André Bianco, né? Sim, eu concordo. Você pegar, por exemplo, os livros de vampiro do André Bianco e pensar eles de forma cinematográfica, eles dão de 100 em qualquer filme do Crepúsculo. Sim, concordo, até porque o Crepúsculo é um exemplo de livro, né, que virou cinema, e é um livro muito fraco mesmo. Eu concordo, sim, eu acho que o preconceito é engraçado, né, como as coisas ficam, quando o discurso, a resposta já tá lá, né, tipo assim, eu falei pra você, né, que o problema do brasileiro é olhar a televisão e ver um reflexo que não é a verdade. E é isso, o preconceito é esse, porque quando ele pega o brasileiro, ele fala, isso aqui não sou eu não, eu sou George R.R. Martin, eu não sou André Bianco, eu sou Martin, eu sou dragão medieval, eu não sou Curupira. vampiro em Osasco, sabe? Então, a questão é de identidade. A questão é de olhar e falar, eu sou brasileiro. Rapaz, um dos autores brasileiros mais incríveis que eu já li é chamado Samir Machado de Machado. E ele escreveu um pequeno livro chamado Quatro Soldados, que é uma aventura de capa e espada, certo? Na época das missões jesuítas. Mas é um livro de capa e espada brasileiro, mas que eu nunca vi nada igual. Assim, tanto é que, pra você ter ideia, na orelha do livro, se eu não me engano, eu posso estar com a memória ruim, mas se não me engano, na orelha do livro o cara fala de referência de Uncharted, que é um jogo de PS4, tá ligado? Ou de PS3. Enfim, o cara tá trazendo coisa nova, moderna, misturando videogame com missão jesuíta e capa e espada. E é um livro que eu sei que, apesar de ter uma vendagem significativa, Samir não é um ninguém, sabe? Samir é alguém já no mercado, já é um cara respeitado, mas mesmo assim não compete com Crepúsculo, não compete com, sei lá, Percy Jackson. Não quero nem botar Harry Potter, porque Harry Potter é um fenômeno mundial mesmo, né? Então, quando você vê isso, no Brasil tem gente fantástica, velho. Antônio Cherchenesky, o cara é um gênio. Antônio Cherchenesky, pra mim, possivelmente o contemporâneo, né? O cara que tá escrevendo agora dessa nova leva. É o cara mais genial que eu já li. Pra mim, ele é, dessa leva, é claro. Ele é incrível. Então, o brasileiro precisa se descobrir. Ele precisa se descobrir. E um ótimo processo pra se descobrir além desses brasileiros, velho. Porque essa galera tá mostrando a gente
A gente pode ser incrível, velho. A gente pode ter super-herói, a gente pode ter capa e espada, a gente pode ter, sabe, fantasia. Esses caras são maravilhosos, velho. Um escritor que me surpreendeu de chegar no cinema, né, é o Lorenzo Mutarelli. Mutarelli. Os livros que eu li dele, eu nunca imaginei que alguém ia querer filmar. Tipo, o cheiro do ralo, quem que vai querer fazer esse filme? Isso não vende. Exatamente. E é um dos livros e filmes mais fantásticos que eu já vi na vida. Eu acho espetacular. Eu concordo, assina embaixo e mostra assim, né, velho? Uma coisa que eu vejo, que eu percebi mesmo nessa empreitada com o lançamento de meu livro, é que muita gente deixa de pegar peixe pequeno para comer tubarão. E aí fica só caçando tubarão e deixa peixe pequeno passar. E eu entendo que com tubarão você mata a fome por muito tempo. Mas você pega muito peixe pequeno, você também faz isso, velho. Sabe? Então, eu acho que o mercado precisa ajudar nessa questão de identidade. Mas eu sei que eu falar isso também é muito fácil, né? Eu tô falando de um lugar e eu sei que eles também estão falando de outro lugar quando eles vão dar a resposta deles. Eu sei a resposta deles. Eles têm conta para pagar, eles têm funcionários para pagar, eles têm, né, royalties para pagar. Então eu entendo toda a questão mercadológica. Mas me parece que há aí também uma questão de não querer. Certo? Um pouquinho de não querer. E... Ian, os assuntos realmente importantes são política, economia, matemática, filosofia. Por que é que você está escrevendo fantasia? Porque fantasia é o que vai fazer a matemática ser relevante. É a fantasia que vai fazer o direito ser relevante. Eu convido qualquer jurista chegar e não falar de algum filósofo ou de algum artista que tenha influenciado ele na vida e na decisão dele. Essas coisas são mais primárias. Eu acho que essas coisas que você falou aí, elas são secundárias na realidade. Quando a gente for pro primitivo, pro primário, é instinto, é emoção. Isso sim é o que está mais... É o que o ser humano mais reprime nessa questão de evolução aí, de se encontrar. A gente se gaba tanto de explorar planetas e de descobrir cura de sei lá o que, e a gente renega o gut feeling, né? Aquela sensação que vem de dentro, nossas coisas primitivas. E a arte é primitiva. Eu tenho certeza que a arte é primitiva, não à toa nossos ancestrais estavam botando isso na caverna, muito antes de estar fazendo conta matemática. Então, é isso. Eu acho que isso que é importante. A gente deixa os outros passarem porque aí eu vou entrar um pouco na teoria da conspiração, porque o sistema quer que você pense que matemática e português e geografia sejam importantes, porque ele quer que você trabalhe que nem Charlie Chaplin naquela fábrica, e você trabalhe até morrer, que você seja simplesmente uma peça. O sistema quer isso, porque é isso que é fácil de controlar. No momento que você tem uma população toda engajada, uma população toda movida pelo coro artístico, você tem revolução. E é aí que entra toda a questão. Revolução dá medo, revolução é sair do status quo. E o sistema quer o status quo sempre, sempre. Certo? Então eu acho que o primitivo é a arte. O resto é secundário. Entendi. Você quer que eu espere você buscar o seu chapéu de alumínio ou a gente pode continuar? Não, é só permitir um pouquinho ser teoria da conspiração, até porque quando a gente fala isso, a gente assusta mais do que qualquer coisa. Então tá bom. É possível se ter uma ideia completamente, realmente original? E você já viu alguma? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que tudo... Porque a ideia de originalidade quer dizer... Pelo menos, ideia de originalidade no sentido que a gente fala no dia a dia, né? No sentido do uso coloquial.
tudo é consequência de algo, sabe? Tudo é um evento que acontece que leva a outro. Então, nesse sentido, nada é original. O que eu acredito é, quando as pessoas falam pra mim sobre... Alguém já me perguntou assim, o que é escrever fora do clichê? Aí eu respondi assim, eu não acho que eu fujo do clichê, eu acho que eu uso o clichê. Eu fujo do óbvio. O clichê, eu uso o clichê no sentido de que aquilo ali funciona, mas eu vou usar aquilo ali de forma não óbvia. Eu vou usar o clichê, certo? Vamos supor, sentido. Vamos pegar um exemplo clichê. O mestre, né? O mestre que é o que vai ajudar nosso herói, né? O Obi-Wan, o Morpheus. Esse personagem, ele é dito na estrutura para morrer, ele é criado para morrer. Então como é que você vai fazer isso? Aí que entra a originalidade, que entra a questão de você sair do óbvio, sabe? Então nesse sentido, fica difícil, porque assim, é original no sentido de que é pouco usado, não, porque isso não é o sentido, mas enfim, é original no sentido de que você tá fazendo algo diferente, mas que é uma consequência de coisas que você já viu, você já cansou, até para você fugir do óbvio, você tá fugindo do óbvio porque você se cansou, certo? Então, acho difícil esse quesito e essa busca, eu acho até um pouco... Eu acho que essa busca por ser original, ela pode ser até um pouco contraprodutiva, sabe? Eu fico pensando em muita gente aí que tá mais verde do que eu me acho ainda um autor muito verde, mas que tá mais verde do que eu, querendo ser... Sabe, revolucionário? Não, velho. Se preocupe em fazer uma boa história, certo? E depois se preocupa em achar essa tal originalidade. Mas não... Eu acho que ela é contraprodutiva em muitas formas. E, bom, eu queria te fazer uma pergunta a respeito do livro, mas eu ainda não recebi, né? Então eu não li o livro ainda. Acho que a gente vai ter que marcar uma segunda entrevista aí só para falar muito do livro. Tamo aí. Porque você fez muita propaganda dele e você vai ter que responder por isso depois, né? Então, tudo bem. Se for ruim, a gente vai te malhar aqui. Se for bom, a gente vai fazer uma crítica legal. Mas pelo que eu percebi do que você falou do livro, há muita mitologia lá dentro. Sim. E até uma mitologia que eu imagino que nós não conheçamos muito. Não sei se você colocou deuses lá dentro, quando você explicou. Duas perguntas em uma a respeito disso. A primeira, você precisou estudar muito para encaixar essa mitologia, se é que ela existe. E a segunda você acredita em alguma dessas mitologias que supostamente você usou? Tá. Estudei muito, sim. Foram 3 meses assim de leituras ininterruptas de vários lugares, sabe? Muitos livros. Eu tinha uma listinha aqui, só que como a gente está fazendo entrevista, eu não vou usar o computador que a gente está aqui, né? Mas eu tinha uma listinha de nomes, eu posso depois até passar para quem tiver curiosidade dos nomes mais. Uns 10, 15 livros nessa faixa aí, que variam entre autores indígenas de verdade, teóricos como Claude Lévi-Strauss e Joseph Campbell, livros de mitologias astecas no sentido de históricos, né? Tudo isso. Mas no final das contas, isso foi só para eu poder fazer um exercício mental, sabe? Era necessário para mim chegar num lugar que eu conhecesse o meu mundo de forma muito íntima. Mas eu também queria, e foi um exercício muito grande pro Araruama, me afastar dele também, sabe? Então as pessoas estão... Todo mundo... Eu não, tenho certeza que não faço propaganda enganosa, mas todo mundo tá assim, mitologia indígena, mitologia asteca... Tudo isso é inspirado, mas é um livro de ficção. Por isso que eu gostei muito de uma crítica de Vitor Almeida. Ele falou assim, isso aqui é ficção científica, isso aqui é fantasia, certo? Então quando ele falou isso, ele acertou em ponto. Eu queria pegar tudo
entender como é que funciona a relação deles com a natureza, com os deuses. Entendi e dei um passo para fora, porque eu não queria estar dentro. Até porque, se a gente for para o povo indígena ainda existe. O povo indígena ainda está sendo massacrado. O povo indígena não tem a minha pele, não tem a minha casa, não tem a minha vivência, sabe? Eu não posso me botar no lugar deles. Então eu nunca quis fazer papel de representar nada. Eu queria homenagear. Então teve toda uma pesquisa para eu chegar perto, mas eu também me distanciar e usar. Eu evito usar os nomes, sabe? Então eu tenho o meu Curupira, eu inventei um nome para ele. Eu tenho o meu Caipora, eu inventei um nome para ele, certo? Então os deuses que são as constelações e o Sol e a Lua, nomes completamente diferentes das mitologias tradicionais, originais. Fiz isso tudo para homenagear e respeitar a mitologia da qual eu estou homenageando, no caso. E sobre acreditar, eu acredito no poder da fé, da crença. Eu já fiz muitos documentários, fotos, esse tipo de coisa. Aqui em Salvador, né, o candomblé é muito forte. Então eu participo todo dia da festa de Iemanjá, 2 de fevereiro. Eu acho lindo a devoção, o encontro com o mar. Então eu acredito em energia e eu acho que essas energias elas se tornam algo. Se é Deus, se é divindade, se é espírito, se é Exu, se é... Enfim, seja lá o que você queira chamar, aí eu não vou dar resposta porque o mundo não vai dar resposta pra gente. Mas que eu acredito na energia, eu acredito. Aí eu acredito mesmo. Eu acho que what comes around goes around, né? Que é o dizer americano. Tudo que dá volta, meu irmão. O Quetzalcoatl está representado no seu livro? Tá, sim. Tá, então sim. tá bom, porque se não tivesse, eu não ia ler não. Eu me inspirei muito na mitologia asteca, inca e maia, porque são povos, primeiro, distantes de mim, né? Não são aqui, né? Aqui na Bahia você tem Tupinambá, você tem religiões e povos que ainda existem, né? Estão muito próximos. Então, por mais que ainda existam, né, descendentes de incas e maias pelo mundo, são povos e religiões mortas, no grande sentido da coisa. Então, eu me inspirei muito nelas porque não teria essa questão de apropriação cultural que eu respeito muito e acredito muito, sabe? Eu acho que eu, no meu papel de menino caucasiano, né, urbano, eu não posso me apropriar de alguma coisa só para ser diferente. Então eu sempre quis vir de um lugar muito de respeito e de homenagem. Então tem Quetzalcoatl, tem Iara, tem Boitatá, enfim, tem tudo, tem de tudo um pouco. Não, os outros não me importam, não. Eu sou devoto de Quetzalcoatl, eu só queria saber se ele estava aí, senão eu ia cancelar o meu patrocínio lá. Mas beleza. Tem lá, tá lá. Então tá bom. Ian, qual a pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria que eu fizesse? A pergunta que você me fez, que eu gostaria que você fizesse, que você não fez, que você gostaria que você fizesse. Eu não sei. Eu realmente não saberia dizer. Eu acho que talvez uma coisa mais tipo medo, talvez, de a gente dialogar um pouco sobre medo, sabe? Eu gosto muito de ser honesto. Eu não tenho medo de honestidade. Eu não tenho medo de falar de mim mesmo, sabe? Eu sou um livro muito aberto, respeitando, obviamente, a privacidade minha, né, até. Mas eu gosto de falar sobre mim de forma muito honesta. Então, talvez medo, conversar sobre o que é ter medo, do que eu tenho medo. Enfim. Comente pra gente um pouco o que é ter medo e o que é o medo.
Rapaz, medo é algo essencial, é o que faz você saber o seu limite. Medo é algo primal, de novo, né? É primitivo, ele tá lá, ele é lindo, mas o medo também ele é ótimo para ser uma barreira, sabe? O medo pode ser... a lei funciona muito na questão do medo, né? A lei funciona muito do medo de ser preso, você vai pagar pelos seus crimes e tal. E hoje em dia, o que eu vejo, assim, eu tenho muito medo de cair nos mesmos erros que eu já fiz. Hoje em dia, eu acho que o meu maior medo é repetir erro. É repetir buraco que eu já caí, sabe? Dizem que burro não cai no mesmo buraco duas vezes. Então, nesse sentido, eu queria ser burro, sabe? Eu queria não cair no buraco duas vezes. Esse é o meu medo hoje em dia. Repetir coisas que eu já fiz. Ok. Ian, quando eu falei que ia te entrevistar, me pediram dicas para futuros escritores. Eu Certo. tenho uma dica para vocês. Desistam. Eu acho que é uma dica até válida em certos pontos. Eu nunca vou dizer pra ninguém desista. Eu acho que o sonho, essa questão da coisa que queima dentro de você é importante. Mas eu acho assim, acho que é importante você também saber pra onde você tá indo, sabe? Por mais que eu quisesse, eu nunca poderia ser um bom professor, sabe? Nunca. Eu não tenho... Por mais que eu adore trabalhar com aluno, por mais que eu nunca seria um bom professor eu tô dizendo, de sala de aula todo dia, sabe? Eu acho que eu nunca seria um ótimo professor. Eu dou aula de vídeo, mas é uma vez por semana, é uma coisa completamente diferente, é um projeto pedagógico diferente. Mas professor que tá lá todo dia, que tem uma agenda, eu nunca conseguiria fazer isso. Então, se eu quisesse ser isso, eu teria que dizer pra mim mesmo, desista. E eu posso dizer isso, você falou desista aí, mas eu falei desista pra mim. Quando eu tava quando eu tava no colégio, eu falava pra todo mundo, quem me conhece na época de colégio, fala, Ian queria ser diretor de cinema. E aí, quando eu terminei a faculdade de cinema, o que eu falei pra mim mesmo? Desista. E não é desista no sentido que a gente englobou que é horrível desistir. Eu discordo disso. Acho que desistir é lindo e necessário se você chegou no ponto que você viu que a melhor forma da sua vida é desistir. E no meu caso, desistir do sonho de ser diretor de cinema era necessário. Eu tive que me descobrir funcionário, eu tive que me descobrir editor, eu tive que me descobrir escritor. E tudo isso só aconteceu porque eu desisti de ser diretor. Então, essa dica sua, ela é relevante sim, ela é importante. Você se analisar. Não sou eu que vou dizer pra você desista. É você olhar pra você mesmo e falar assim, eu tô fazendo o que eu quero fazer ou o que eu posso fazer. E querer e poder são duas realidades. Se você pode fazer e você quer, vá lá, corra atrás. Mas, se você não pode de forma alguma, a realidade diz pra você, esse não é você, Ian. Desista. Você tem que ouvir isso. Senão você vai ficar correndo atrás do seu próprio rabo que nem um cachorro. Correndo em círculos, ó. Certo? Então, para eu realizar o maior feito de minha vida, que é essa caminhada como artista e escritor, né? Sangue Agreste, que é o meu primeiro romance. A Máquina que Dobra o Nada, minha primeira peça. O Araruama, meu segundo romance. Essa caminhada só aconteceu, só começou com a desistência. Então, eu diria para você, é isso mesmo que você quer? Eu começaria aí. Mas, minha dica para escritor é: o mundo vai dizer para você, provavelmente, muito não. Muito não. Não podemos, não queremos, não vamos. E se você desistir de um não, por causa de um não, você nunca vai ouvir um sim. Então, eu ouvi muito não,
eu ganhei prêmio, ouvi não. Eu ganhei outro prêmio, eu ouvi não, certo? Então, não, eu ouvi e vou ouvir muitas vezes, eu tenho certeza disso. Mas nenhum não vai me fazer desistir disso, porque isso agora eu sei, e agora eu sei o que eu quero ser. Agora, neste momento, eu tenho 33 anos, ou seja, nunca é tarde demais para começar. Então, faça uma autoavaliação sua e corra atrás, corra atrás. Um artista que não aprecia a arte, que não consome a arte, é um artista fadado ao fracasso. Pelo menos para mim, pessoalmente. Essa é a minha visão de mundo. Então, corra atrás. E se você achar necessário desistir, desista. Eu acho bonito isso. Eu não tô querendo desestimular ninguém, não. Eu acho realmente bonito isso. Porque é muito... A gente tem essa ideia, né, de falar desista e você fica... Pô, não. Muitas vezes o desista é ótimo para que abre-se uma outra oportunidade. Eu não quero fazer nenhum jabá, não, mas o Jovem Nerd, que é o canal que eu gosto muito, eles falam direto que a coisa que para eles crescerem do jeito que eles que cresceram, eles tiveram que fazer uma coisa: desistir do trabalho. Pô, desistir do trabalho é coisa difícil, velho. Desistir do contra-cheque, é difícil pra caramba. Então, acho que desistir é uma palavra-chave. Agora, do que é que você vai desistir, como você vai desistir, por que você vai desistir, aí é com você. Muito bom, Ian. Vamos chegando aqui ao final, vamos encerrar. E encerra agora contando para o pessoal o que é o Araruama, qual que é o projeto, Catarse, apoio, o que eles ganham. Fique à vontade aí, o espaço é seu. Valeu, obrigado. Tá certo. Pra quem ficou aqui com a gente esse tempo todo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço primeiro assim a você, Adriano. Muito obrigado mesmo. Acho que a conversa foi muito boa, muito bacana mesmo. E o Araruama é uma saga de fantasia, só que eu gosto de deixar bem claro, assim, ele é fantasia, mas quem lê, por isso que eu tô tão feliz com as críticas, é que a galera tá deixando bem claro, é uma fantasia diferente. Eu não tô aqui pra fazer Tolkien, eu não tô aqui pra fazer Game of Thrones, sabe? Ele é diferente em tudo. Eu acho que quem lê 100 Anos de Solidão, e eu não gosto nem de me comparar no quesito qualidade a Gabriel Garcia Marques, esqueça isso, tô falando simplesmente em questão de proposta. Eu acho que eu tô muito mais perto de 100 Anos de Solidão do que de Senhor dos Anéis, nesse sentido, de espírito, sabe? Não em questão de qualidade. Então, é uma saga de fantasia que eu acho que você vai tomar um choque, mas todo mundo que fez a crítica dos filmes falou isso. É um choque, mas que termina e fica feliz. E isso me deixa muito feliz, porque pra mim foi isso. Eu terminava... E eu sou um cara muito crítico de mim mesmo, sabe? O Sangue Agreste, até hoje, pra mim é muito difícil tocar no livro. Eu tenho uma relação com ele muito... E com Araruama ainda não aconteceu isso. Eu acho que vai acontecer, né, eventualmente. Eu acho que todo artista não gosta de sua própria arte, eventualmente. Mas até agora eu tô muito, muito feliz. Eu olho e falo assim, poxa, que bom que a galera tá entendendo. É uma saga de fantasia que é patriota. Eu acho que no segundo ou no terceiro livro, pra você ter ideia... Eu acho que eu vou começar com aquela citaçãozinha com o hino nacional brasileiro. Acho que falta isso, sabe? Falta amor à pátria, sabe? Eu acho que o americano tem isso de forma até exacerbada. Eu acho que o brasileiro podia aprender muito com isso, sabe? Ter orgulho do hino, tirando Copa do Mundo, sabe? Toda quarta-feira eu canto o hino lá no colégio. Canto mesmo, sabe? Pensando no meu país. Esse é o meu país. Então é um livro patriota, é um livro que tem sim seu grau de aventura, tem seu grau de ação, muita poesia no sentido de como o mundo é construído, não é poético, não é poesia escrita, certo? Poético no sentido de literatura. E é isso, é um livro diferente. Acho que ele é diferente, você não vai ter um outro parecido com Araruama aí no mercado. Acho que não existe isso. Pelo menos é a minha opinião. Se alguém tem, me apresente que eu vou adorar ler. Tem sim, o livro Quatro Cantos, do Wilson Gonçalves. Ele é muito parecido com Araruama. Bem diferente, mas bem parecido. São gêmeos. Gêmeos não idênticos. E como é que o pessoal adquire o livro? O Catarse.
o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. O que acontece é o seguinte, eu sabia que nenhuma editora ia falar, Ian, você é um desconhecido, você está fazendo um livro sobre indígenas, venha para nossa editora, isso nunca ia acontecer, nunca, nunca. Então eu sabia que eu tinha que fazer meu próprio caminho, eu tinha que trilhar. Então o financiamento coletivo é a melhor plataforma que eu posso entrar em contato com vocês. Então você entra lá no Catarse, né, www.catarse, né, com s.me/Araruama. Você entra lá e você vai ter no lado direito todos os tipos de apoio. Aí tem o livro digital, o livro físico, o livro com bloquinho de anotação, o livro com uma aventura de RPG, enfim, tem um monte de coisa. Eu selecionei um monte de coisa. Tem uma estatuazinha aqui uma estatuazinha de Batarra Cutuba, que é um personagem do livro. Tá lá numa plataforma mais carinha. Enfim, tem várias coisas. Você pode escolher, vai de 15 a R$2.500, você pode escolher aí nesse mar de números o que você quer apoiar. E apoiando, o livro a gente já chegou na meta de 100%, a gente chegou em 32 dias, o que foi eu queria chegar em 30 dias, errei por 2, mas enfim, tá ótimo, certo? A gente já tá financiado, então o livro vai acontecer. Então todo mundo que já fez o apoio já tá garantido que vai receber, certo? E eu conto com o seu apoio porque eu quero chegar nos 200, 300. Eu sou um cara ambicioso, velho. Eu quero chegar em todo mundo. Eu quero 3.000 cópias, 5.000 cópias, sabe? Infelizmente é muito difícil chegar lá, mas é o que eu quero. Ô Ian, eu vou te fazer uma pergunta, mas era só para responder com sim ou não. Certo. Porque eu percebi um ato falho seu aqui na hora que você estava falando do Araruama, e eu percebi esse mesmo ato falho no vídeo que você fala dele. Certo. Na hora que você vai falar livro, você fala filme. Você é tão ambicioso que você já está vendo o filme do seu livro? Honestamente, não. Eu não tô vendo, não. É um ato falho mesmo. É um erro mesmo. Mas eu não vejo o filme ainda, não. Até porque eu sei que a realidade não é essa. Eu vejo... porque eu vivo filme, sabe? Filme é minha vida. Então, sai sem querer. Mas eu consigo... assim, falando em ambição mesmo, sonhos, eu consigo ver... Eu quero trabalhar para o Sangue Agreste virar uma série numa Netflix da vida, uma coisa assim. Isso eu acho que eu consigo. Com muito trabalho, tá longe de acontecer... Mas o Sangue Agreste, eu acredito muito naquela história também. E acho que viraria uma história, uma série que ia explodir a cabeça dos fãs da Netflix. Legal. Ian, chegamos ao fim. Eu falei que a gente ia fazer o quê? 20 minutos? Um pouquinho mais que isso, né? Ian, muito obrigado pela participação. Gostei bastante, foi bem enriquecedor. Espero que você tenha muito sucesso com o seu livro. E eu espero que chegue logo, porque eu quero ler também. Tá, Quando que vai chegar? Em dezembro? Vai ser antes disso. Dezembro, a gente botou dezembro para garantir, sabe? Para ninguém... A gente não quebrar contrato com ninguém. Mas a Moinhos já está trabalhando, né? Depois que a gente chegou nos 100%, a editora Moinhos, que está por trás de Araruama, já começou com seus trabalhos, né, de diagramação, revisão. Então, eles já estão trabalhando. Eu não posso dizer quando, mas creio eu que vai ser bem antes disso mesmo. Mas não tá mais na minha mão. E tudo que está na minha mão, eu boto a ferro e fogo, sabe? Não à toa eu cheguei na minha meta antes do tempo, então eu sou um cara muito... muito certinho, muito correto. Então eu diria se eu soubesse, mas como eu não sei, não tá na minha mão, vamos deixar dezembro mesmo, porque não é comigo, sabe? Não posso prometer nada. Que bom, porque eu tô curioso. Que bom. Eu que agradeço, eu achei essa entrevista muito divertida, muito fora da curva, sabe? Muito gostosa. Eu espero que os seus seguidores apreciem. No momento que ela sair, eu com certeza irei divulgá-la por aí, porque eu achei muito bacana mesmo. Eu acho que
que é o tipo de coisa que a internet precisa, sabe? Eu acho que você tá fazendo um trabalho aí muito bacana. Eu vi o seu com o Rafael Cruz, gostei muito, muito mesmo. E bola pra frente, meu filho. Eu acho que é isso aí. Eu agradeço e só tenho isso pra falar mesmo. Agradecer, gratidão. Eu que agradeço. Pessoal, então, por hoje é só. Obrigado e um abraço. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira.